Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos bombásticos que se deram aqui no nosso país e que estão tirando o sono de muitas pessoas, mas por razões distintas. Existe um grupo que não está dormindo direito porque está com aquela ansiedade, aquela apreensão de se deparar logo pela manhã, com batidinhas na porta e ao olharem pelo olho mágico, enxergarem ali um conjunto de camburões e de agentes da Polícia Federal para levá-los presos. E existe um grande grupo, muito maior, que está também com uma ansiedade para ver logo essas cenas acontecerem, né? Você ligar a televisão de manhã cedo, vir aqui para o nosso Portal do José, numa edição extraordinária na internet, e ver a justiça começar a ser praticada contra essa gente que fez tanto mal ao Brasil, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a democracia do nosso país. Eu vou explicar também algumas linhas jurídicas que a defesa de Mauro Cid está adotando, alguns comportamentos também que o inelegível está adotando, no sentido de tentar aliviar aquilo que é inevitável, a sua condenação e a sua prisão, né? Vou conversar com vocês sobre esses aspectos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha participar das nossas atividades, mande seu joinha, dê o seu comentário também, que é muito importante, participe do nosso clube de membros, dos nossos chats que sempre abro aqui. Vamos seguir em frente. Gente, lembrando que o Portal do José estava entre os 20 maiores formadores de opinião política no concurso do IBEST. Depois nós fomos para entre os 10 e agora nós estamos entre os 3. Dentre os 10 que foram selecionados ali pelo IBEST, somente o Portal do José e o Thiago dos Reis é que fazem parte dos formadores progressistas. Então, eu quero pedir o voto de você aqui para o nosso portal e para o Thiago dos Reis também, porque tem ali uma figura de direita que está entre os 3 ali, entre os top 3, que a gente não pode deixar sair vitorioso nessa indicação, que é muito bacana também, tá bom? Então, vou deixar o link embaixo e vamos seguir em frente. Gente, eu comentei com vocês essa questão da ansiedade, né? Eu recebo muitos comentários aqui, quando é que ele vai ser preso? Quando é que vai ser preso? Gente, as filas estão andando. Infelizmente, nós temos no nosso país o órgão que seria o responsável, a instituição responsável por promover ações penais, que foi aliada de Bolsonaro, foi aliada do crime. Um negócio inaceitável na nossa democracia que isso tenha acontecido. Ontem, inclusive, o Augusto Aras se reuniu com o presidente Lula. Eu estou só observando, né, a movimentação desses personagens que querem ali uma recondução, né? E eu estou fazendo aqui todo o esforço para espalhar o máximo de quão nocivo seria para a República se esse tipo de indicação tivesse algum tipo de aceitação do presidente Lula, né? Então, queria fazer esse registro aí. A PGR está tentando se movimentar agora, tentando limpar aquilo que de tão ruim que ficou na imagem. Mandaram prender uma série da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Estão querendo mostrar agora que não estiveram omissos em relação ao golpe, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Bom, mas vamos voltar aqui ao pano de fundo das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. O André Janones, que é deputado, mas é advogado, ele publicou o seguinte: sei que todos estamos ansiosos para ver o bandido atrás das grades, mas é preciso fazê-lo sangrar tudo que tem para sangrar antes. Advogo a tese de que a prisão do mesmo deve ocorrer somente após todas as provas dos crimes cometidos por ele já tiverem vindo à tona, do envolvimento em assassinatos até a venda de joias. Assim, afastamos qualquer possibilidade de defesa dos extremistas. Bolsonaro deve ser preso quando o mesmo for apenas um farrapo humano, pois assim garantiremos que ele apodreça na cadeia até seus últimos dias de vida, sem deixar qualquer margem para escapar. Ainda é muito pouco diante das milhares de vidas que ele ceifou, mas é um início de justiça. Até lá, vamos nos deleitando com as revelações bombásticas, as trapalhadas dos acéfalos que o cercam, com a luta desesperada do gado para justificar o injustificado e com as passadas de pano cada vez mais cômicas. Então, o André Janones, ele tem uma comunicação muito direta, sem papas na língua, né? Quando ele diz que é importante ver a figura sangrar, gente, é porque para se legitimar prisões, para que não haja nenhum tipo de reação, nenhum tipo de rotulação que está havendo algum tipo de perseguição ou de ilegalidade, é importante que a sociedade enxergue quem era o criminoso que estava à frente.
frente do nosso país. Sobretudo aqueles que se dedicaram tanto a ele, né? Eu queria saber como é que andam essas pessoas agora nas carceragens. A polícia está continuando a prender mais pessoas, a PGR está denunciando, tem uma série de pessoas que estão indo para a cadeia, tem pessoas que vão ficar muito tempo na cadeia, destruíram as suas vidas em função de um larápio, de um vagabundo de quinta categoria, um ladrão de joias, que está usando agora uma estratégia que eu vou conversar com vocês mais à frente. Bom, e os seus apoiadores desapareceram, né? Cadê o Silas Malafaia? Não está produzindo mais nada, enfim, agora eles vão ter dificuldade. Esse final de semana vai ser um fim de semana cáustico para essas pessoas, né? Eu disse para vocês aqui, porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes, assim, profissionalmente, que eu entrevistei algumas vezes, eu quando tinha programa na TV Justiça, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, enfim, eu tive essa possibilidade de ter contato com alguns personagens da República. E eu sempre disse que o Alexandre de Moraes, ele foi primeiro colocado no concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu adoto os livros dele, sempre adotei nas faculdades quando eu estava lecionando Direito Constitucional. Então eu conhecia o Alexandre de Moraes doutrinariamente, entrevistei e eu sabia que ele era uma figura que não ia se deixar levar por nenhum tipo de achaque, nenhum tipo de ameaça, né, que foi feita pela figura desqualificada, o ladrão de joias que estava à frente da República aqui no nosso país. Vamos relembrar aqui algumas situações, gente, porque é importante a gente ver que existia uma massa muito grande que acreditava nessas falas do inelegível e essas pessoas não desapareceram. Elas foram intoxicadas por esse tipo de discurso, de comportamento desse personagem, e a gente precisa cada vez mais ajudar a politizar a sociedade, desmistificar essa figura e, como disse o Janones, né, fazê-lo sangrar para que as pessoas enxerguem como é que elas estavam sendo induzidas, como elas estavam sendo engrupidas, como é que elas se identificaram com um personagem tão criminoso, né? Vamos lembrar aqui as bravatas e depois o que está acontecendo. Vamos lá. Fala, meu filho. Turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Ele tem tempo ainda para se redimir, hein, Alexandre de Moraes. Tem tempo ainda. Acabou o tempo dele, hein, do Alexandre de Moraes. Bom, aí, eu quando via isso, eu tenho aqui gravado aqui nossos programas com vocês, né? Eu falei, olha, gente, vai se dar mal, né? Aqui tá o Datena aqui acompanhando mais uma dessas bravatas aqui que eu mostrei pra vocês. Isso que eu tô lutando não é por mim, poxa, é pelo Brasil. Pra mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão, do lado daquele cara que tá no Supremo e tá no TSE. Aí é o seguinte, né? Eu mostrei pra vocês, né? Ele tava virado no giraia aqui, como se diz no ditado popular. E aí o que a gente tá vendo é isso aqui. O Mauro Cid tá preso e resolveu dizer que vai contar tudo que sabe em relação a esses crimes aí, pelo menos essa questão das joias. O advogado de defesa de Cid deve estar adotando uma estratégia com base aqui no artigo 65 do Código Penal. Ele está tentando ali, com esse tipo de confissão, buscar uma atenuação da pena, porque ele não tem como dizer que o crime não houve. Está tudo materializado, a Polícia Federal está tudo organizado ali. Agora, isso não impede que o Cid ele faça uma delação premiada em relação a crimes que nós não sabemos. Então esse fio pode estar sendo puxado agora e a gente pode ver coisas muito mais graves vindo pela frente. O artigo 65 diz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aqui embaixo tem, no inciso 3, a linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Bom, é saber se será aproveitada essa confissão, se o julgador, no momento derradeiro, se ele vai entender que houve ali algo que se prestou, né, para diminuir a pena. Se foi uma coisa de boa-fé, coisas e que tais, né? Ontem o Bolsonaro, ele mandou aqui, foi entrevistado pelo Túlio Amâncio, e ele disse o seguinte:
Em outra frente, o repórter Túlio Amâncio ouviu de Bolsonaro que, devido o Cid estar preso há muito tempo, ele é capaz de falar qualquer coisa para sair da cadeia. O ex-presidente ainda falou que não recebeu nenhum valor em espécie do ex-assessor e que não solicitou a venda de bens. Bom, assim como ele nunca solicitou rachadinha, assim como todo o patrimônio que ele teve também é tudo honesto, os filhos todos foram criados dentro da maior honestidade, o Queiroz nunca fez rachadinha também, os imóveis foram todos comprados em dinheiro vivo, mas é um dinheiro que brotou, que apareceu, enfim. Isso acende suspeitas até sobre os 17 milhões do Pix dele. Agora, com o sigilo bancário dele quebrado, dele e da dona Michele, a situação tende a ficar muito mais complicada. A estratégia da defesa vai ser essa de buscar atenuantes e também de tentar mais à frente uma delação premiada. E o Bolsonaro não está contribuindo para que o Cid alivie o lado de Bolsonaro, porque essa declaração de colocar que o Cid está agindo como um kamikaze, como essa aqui, Bolsonaro diz a jornalista que estratégia de advogado de Cid é kamikaze. Declaração ocorre após a revista revelar que Mauro Cid decidiu confessar e apontará Bolsonaro como mandante do caso das joias. Gente, o que significa isso? O cara que está na condição que o Cid está vendo o pai encalacrado. Pô, a Polícia Federal solicitou apoio da Polícia Federal Norte-Americana, o FBI. Então, eles têm vida lá, o pai de Mauro Cid tem casa lá, o irmão de Cid tem casa lá, a filha do Cid mora nos Estados Unidos. Então, uma devassa nos Estados Unidos vai destruir a vida da família lá, como já está complicado aqui. A mulher do Cid está encalacrada, o pai está encalacrado, e aí o Bolsonaro vai dar uma declaração que eles são capazes de fazer qualquer coisa para escapar da cadeia. Quem escuta esse tipo de situação não vê com bons olhos, né? Não se sente bem. Ele podia dizer outra coisa, o Bolsonaro, né? Olha, eu compreendo o Cid, está fazendo essas coisas, enfim, as pessoas ficam muito frágeis no momento desse. Dá uma declaração meio que passando um pano, né? Não, está jogando nas costas dele que ele está fazendo uma besteira, né? E ele vai ficar muito invocado com isso. A revista Veja fez uma atualização hoje. Bolsonaro confessou a aliados ter mandado Cid vender joias, mas vender as joias roubadas, segundo Bolsonaro, mas dentro das 4 linhas da Constituição. Ele está querendo sempre usar esse troço como fundo de pano de fundo, mas isso aí só vai mesmo cair como uma coisa factível para as pessoas mais fanatizadas, né? Olha, eu mandei matar, mas mandei matar nas 4 linhas. Eu mandei praticar um crime sexual, mas dentro das 4 linhas. Não existe crime dentro das 4 linhas. Os crimes dentro das 4 linhas são dentro das 4 linhas do Código Penal, que levam a pessoa, o criminoso, para a cadeia, que é o que acontecerá com a figura do Bolsonaro. E aí, para a gente ter noção desse universo, como é que ele se retroalimentava, né, no meio do lodaçal, do lamaçal, olha que situação. O ASEF estava com o carro em vaga para pessoa com deficiência ao ser abordado. O cara parava o carro na vaga de pessoa com deficiência. Então chegou lá e tem um arsenal também de posse, ou pelo menos registrado com o ASEF, de armas, que sumiu. Será que esse sujeito está com essas armas ou será que ele terceirizou essas armas e estão fazendo mal a alguma pessoa para aqui ou para acolá, né? E, para piorar toda a situação, como eu disse para vocês, a PGR parece estar mudando um pouco o foco. Polícia Federal faz operação para prender cúpula da PM do Distrito Federal por suspeita de omissão no dia 8/1. Então, gente, essas são as últimas atualizações e mais tarde a gente vai voltar aqui porque tem muita coisa acontecendo, né? E o silêncio que está acontecendo nesse universo bolsonarista é um silêncio constrangedor. Eu estou doidinho para ver essa linha de frente, eles publicarem alguma coisa. Se tem alguém que vai querer explicar o inexplicável, né? Como é que você explica um ladrão de joias pertencentes à nação? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto e não esqueça de votar na gente no IBEST, tá bom? Até lá. Tchau.